Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 14 até o versículo 15. Diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós confiantes e confiados no Teu amor revelado na cruz, no sangue de Cristo, confiados no perdão pleno, na Tua misericórdia que se renova a cada manhã, em Tuas promessas na palavra. É com base nesta confiança, nesta fé que nós clamamos a Ti para que o Senhor venha falar aos nossos corações, edificar nossas almas e que ao final de tudo apenas a Tua palavra seja lembrada e o Teu nome glorificado. Edifica a Tua igreja, derrama o Teu poder através da Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, uma das armas que Satanás mais usa contra os cristãos é os seus dardos inflamados na mente do cristão, na mente do crente, tentando trazer dúvidas na mente do crente. E muitos crentes vivem atormentados com dúvidas cruéis no que diz respeito à convicção da salvação. Não é à toa que Paulo nos diz que nós temos que usar o capacete da salvação para proteger nossas mentes contra os dardos inflamados do maligno. Porque o capacete da salvação vai nos trazer a profunda convicção e a certeza de que nós somos salvos. Mas o crente, de quando em quando, passa por momentos de instabilidade espiritual, onde o diabo se aproveita e traz questionamentos, dúvidas e atormenta psicologicamente o crente, questionando o crente: será que você é salvo mesmo? Será que você é um eleito? E o crente passa por momentos assim de dúvidas cruéis. É bem verdade que se uma pessoa nunca tem certeza da salvação, ela vive constantemente em dúvida, ela não é salva. Agora, o crente, ele tem certeza da salvação, mas às vezes passa por momentos de dúvidas, porque o diabo, ele ataca a mente do crente. E o que fazer nesses casos? Como ter certeza da salvação? Qual é um dos sinais de que uma pessoa realmente é salva? Meus queridos irmãos, um dos sinais do novo nascimento é o amor pela lei de Deus, é o anseio pela santidade de Deus, é o desejo intenso de ser santo. Se você tem em seu coração um intenso desejo de ser santo, certamente então você nasceu de novo, você é salvo. Então, quando o diabo atacar sua mente, você tem que lembrar disso: eu desejo ser santo, eu desejo agradar a Deus, simplesmente por amor a Ele. Então, essa sede por Deus, esse anseio pela palavra de Deus, é um dos grandes sinais de que uma pessoa nasceu de novo. Como está escrito no Salmo 119, quanto amo a Tua lei, é minha meditação de dia e de noite. Se você é um tipo de evangélico, porque eu coloco o nome evangélico, porque nem todos os evangélicos são salvos, mas se você é um evangélico que tem um desespero por ser santo, você nasceu de novo. Agora, como chegar até a santidade? Como conseguir ser santo? Qual é o caminho para a santificação? É disso que nós falaremos nesta manhã. E esse é o tema desta mensagem: o caminho para a santificação. Lembrando um pouco de conceitos elementares que são vistos em discipulados, catecúmenos
ou nas aulas de escola dominical, o que significa santo. Santo significa separado da impureza, significa uma pessoa pura de caráter. E o que significa santificação? É a restauração que Deus faz no caráter do crente, para que esse crente se torne semelhante a Deus, se torne semelhante a Cristo. Então, qual é o caminho para a santificação? Se você deseja ser santo, se você deseja agradar o coração de Deus, então qual é o caminho para a santificação? Meus irmãos, o caminho para a santificação consiste, em primeiro lugar, em viver de acordo com a identidade cristã. O caminho para a santificação consiste, em primeiro lugar, em viver de acordo com a identidade cristã. Nós temos uma identidade. O ser humano é marcado por uma identidade. Aliás, a personalidade, qualquer tipo de ser que tenha personalidade é marcado por uma identidade. O diabo tem uma identidade, os anjos de Deus têm uma identidade, Deus tem uma identidade, os crentes têm uma identidade, o mundo tem uma identidade. A identidade do mundo, obviamente, é a marca do anticristo. E nós temos uma identidade. A Bíblia fala da identidade cristã. A Bíblia dá ênfase a aspectos identitários, porque isso é muito forte na cultura hebraica, na cultura dos judeus, especialmente do Antigo Testamento, a questão da identidade. Por isso que na literatura judaica veterotestamentária, geralmente se usa linguagens que apontam para a questão da identidade, com muita frequência, com muita força, através da poesia hebraica, onde se fazem referências bíblicas, como por exemplo, filhos de. Quando se usa essa expressão, filhos de, está fazendo uma ênfase à questão da identidade. Então, filhos de Belial, filhos da luz, filhos das trevas, filhos da ira, filhos da desobediência, filhos da obediência, significa o caráter dessa pessoa é como está descrito: filho da ira, filho das trevas, filhos da luz. Por isso, Pedro, quando vai nos mostrar o caminho para a santificação, ele nos dá a primeira pista. Consiste, em primeiro lugar, consiste em viver de acordo com a nossa identidade. Versículo de número 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Versículo 16. Sede santo, porque eu sou santo. E o caminho para nós sermos santos é lembrar quem nós somos, lembrar nossa identidade. Somos filhos da obediência. Se nós somos filhos da obediência, o que significa essa expressão? Filhos da obediência. Significa que o caráter de um crente verdadeiro é marcado não pela perfeição, mas também não é marcado pela corrupção nem pela desobediência. É marcado pela obediência. Filhos da obediência significa que o seu caráter é marcado pela obediência. Apesar de sermos imperfeitos e pecadores e tropeçarmos, como diz Tiago capítulo 3, todos nós tropeçamos em alguma coisa. Mas a marca do seu caráter tem que ser a obediência. Se essa não é a sua marca, se a obediência não faz parte do seu caráter, você nunca nasceu de novo. Isso independe da quantidade de tempo que você tem de igreja, independe da quantidade de serviço que você atua dentro da igreja. A marca do seu caráter tem que ser a obediência. Paulo faz um contraste em Efésios capítulo de número 2, versículo 2, onde ele fala que os ímpios, eles são filhos da desobediência. E Paulo diz que nós vivíamos como os filhos da desobediência, ou seja, éramos marcados por uma vida de desobediência. No capítulo 5 de Efésios, versículo 6, ele fala novamente sobre os filhos da desobediência. Nós não andamos mais como filhos da desobediência. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, ele diz que agora nós andamos como filhos da luz, que em outras palavras é a mesma coisa que filhos da obediência. O caminho para nós conseguirmos avançar no processo de santificação, que é um processo doloroso, é um processo difícil, paulatino, progressivo, crescente, mas muito incipiente, muito vagaroso, não por causa de Deus, mas por causa da nossa natureza caída, por causa da nossa pecaminosidade. Mas temos que crescer, tem que fazer parte do nosso caráter a obediência, tem que fazer parte do nosso caráter a obediência. Então, esse é o primeiro caminho. O caminho consiste em viver de acordo com a nossa identidade. Nós somos filhos da obediência, aliás, e devemos viver como tais, como filhos da obediência. E um filho da obediência
ele vai conseguir ser santo se ele não se amoldar ao mundo. Versículo 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Amoldar significa tomar forma de alguma coisa, ou seja, nós não devemos ter mais como referência a vida mundana e pregressa que nós vivíamos, a vida de impiedade. A nossa referência agora, meus irmãos, é o nosso novo caráter, a obediência, não viver moldado por esse mundo. E note, meus irmãos, que de tantas palavras que Pedro poderia ter usado para falar do pecado, como o próprio nome pecado, iniquidade, injustiça, impureza, corrupção, ele escolheu a palavra paixões. Porque, meus irmãos, se um crente consegue dominar suas paixões, ele vai conseguir dominar mais facilmente outras áreas da sua vida. Quando se fala de paixões, geralmente a Bíblia está dando ênfase às questões dos impulsos carnais. Estamos falando aqui de sexualidade, estamos falando da língua, estamos falando do rancor, estamos falando da impureza. São impulsos dos vícios. Se um crente consegue dominar seus vícios ou suas tendências aos vícios, ele mais facilmente vai conseguir dominar outras áreas da sua vida. Por isso, ele coloca como palavra aqui as paixões, que são as paixões carnais. Meus queridos irmãos, o mundo hoje, especialmente hoje, é um mundo que vive escravo pelas paixões, vendido às paixões. E nós devemos não nos amoldar a este mundo, mas nos amoldar ao nosso caráter novo, à nossa nova identidade, que é ser filhos da obediência. Então, o que fazer para sermos santos? Qual é o caminho para avançarmos na santificação? O caminho para a santificação consiste, em primeiro lugar, em viver de acordo com a nossa identidade cristã. Em segundo lugar, consiste em viver de acordo com a santidade de Deus. Versículo de número 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Significa então que se nós quisermos ser santos, se nós quisermos avançar no caminho da santificação, devemos viver de acordo com a santidade de Deus. A santidade de Deus é a nossa referência, é o nosso padrão. E quando ele usa a palavra no versículo 15, segundo, ele diz, pelo contrário, segundo é santo, ou seja, de acordo com a santidade de Deus, é um padrão. Qual é o padrão da santidade dos crentes? É a santidade de Deus. E aí Pedro, ele ecoa palavras extraídas do Antigo Testamento no versículo de número 16. Sede santos, porque eu sou santo. Pedro extraiu aqui o versículo do capítulo de número 11 de Levíticos, onde Deus diz para Israel, porque eu vos tirei da terra do Egito, portanto sede santos, como eu sou santo. Isso significa, meus irmãos, que a santidade de Deus é uma referência para nós. A santidade de Deus não é só fator de referência, mas é fator de gratidão, porque Deus nos tirou do Egito, que no Novo Testamento é o mundo. Deus nos tirou do Egito, então a santidade de Deus é uma referência. A santidade de Deus também ela é uma referência para gerar gratidão em nossos corações e para gerar constrangimento em nossos corações. Falaremos nisso em breve, mas antes, entendendo o que significa a palavra hagios, hagiazo, que é santo. O que significa ser santo então? Significa ser separado da impureza, das trevas, e significa também ser chamado para perto de Deus. Santidade, no que diz respeito aos crentes, significa separado de e separado para. Nós somos separados do mundo e somos separados para Deus. Por isso no versículo 15 ele diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Deus nos chamou, então ele nos chamou, esse chamado, a relação entre santidade e chamado é o seguinte: santificação significa que Deus nos chamou do mundo para servi-lo. Então o serviço está implícito no processo de santificação. E nesse processo onde nós somos tirados do mundo para agradar a Deus, para viver para Deus, nós temos a própria santidade de Deus como referência. Segundo, ele é santo. Nós devemos imitar os bons comportamentos na igreja. Nós devemos imitar. O capítulo 11 de Hebreus ressalta isso.
os bons exemplos de fé, Moisés, Abraão, Davi, os heróis da fé. Mas a nossa grande e maior referência é o próprio Deus. Ele tem que ser nosso alvo máximo de imitação. Por isso que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós devemos imitar o caráter de Deus. Deus é a nossa referência, por isso que nós devemos ser santos como Ele. Porque aonde o padrão humano de exemplo falha, Deus ele permanece perfeito. Está escrito em 1 de João capítulo 2, versículo 6, que nós devemos andar como Ele andou. Está escrito em 1 de Coríntios capítulo 11, versículo 1, que nós devemos ser imitadores de Cristo. Em João capítulo 13, versículo 15, Jesus diz: assim como eu vos fiz, eu vos dei exemplo para que vós façais também. Devemos imitar o caráter de Cristo, devemos imitar o comportamento de Cristo, que é o próprio Deus. Então, a santidade de Deus é a nossa referência. A santidade de Deus também nos constrange, porque quanto mais nós entendemos a santidade de Deus, mais somos constrangidos a fugir do pecado. Lembre-se que o quebrantamento, a confissão de Isaías se deu quando ele teve uma visão da santidade de Deus no trono. O Senhor estava sentado no seu alto e sublime trono. E quando Isaías teve aquela visão, ele disse: ai de mim. Então, quanto mais próximo da luz, mais nós enxergamos as trevas que há em nosso coração, mais nós enxergamos a impureza que há em nossos corações. Então, é fundamental termos uma vida de devocional, uma vida de intimidade com Deus em oração e leitura da palavra, para que a santidade de Deus, os atributos de Deus se evidenciem mais, para que você fique mais perto da santidade de Deus, o que vai gerar em você uma repulsa pelo pecado. Note, quando um crente cai em algum pecado escandaloso, analise o histórico. Não aconteceu da noite para o dia. Ele foi se afastando, foi se esfriando, parou de ler a Bíblia, parou de orar por causa da correria do dia a dia. E de repente ele se afundou na lama do pecado. Por quê? Porque ele se afastou da santidade de Deus. E essa santidade de Deus que nos constrange, e essa santidade de Deus é motivada por gratidão. Nós vamos buscar ser santos como Deus por gratidão. Porque o versículo 16, quando ele cita Levítico 11, ele está nos lembrando de gratidão. Porque em Levítico 11, Deus diz para Israel: porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito com mão poderosa, portanto sede santos como eu sou santo. Ou seja, por que eu devo ser santo? Porque Deus nos libertou da mão do Egito, Deus nos libertou do pecado, Deus nos libertou do mundo, Deus nos salvou da sua ira, Deus nos salvou do inferno. Portanto, nós temos motivos para sermos santos. É o amor de Deus em Cristo Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 15, diz que o amor de Cristo nos constrange. De fato, a santidade de Deus nos constrange. Meus queridos irmãos, o caminho para a santificação, esse é o tema da mensagem, consiste, em primeiro lugar, em viver de acordo com a identidade cristã. Nós somos filhos da obediência. Em segundo lugar, consiste em viver de acordo com a santidade de Deus. Em terceiro e último lugar, consiste em viver de acordo com a santidade plena. Esse é o caminho para nós avançarmos em santificação. Viver de acordo com uma santidade plena. Não é uma santidade localizada, não é uma santidade específica. Ela é plena, envolve toda a nossa vida. Versículo de número 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Em outras versões está escrito, em toda maneira de viver. Isso significa, meus irmãos, que nós, os crentes, nós não devemos viver uma vida de fariseu, aonde, perto dos demais crentes, tem um comportamento bonito, tem um comportamento que transparece a santidade, mas na empresa são pessoas que dão mau testemunho, pessoas que se corrompem. Na vizinhança são pessoas que dão mau testemunho, em casa pessoas que dão mau testemunho, mas na igreja veste a roupa de crente, a roupa de santidade. Não, nós devemos ser santos em todo o procedimento, em tudo que nós fazemos, nas relações civis, nas relações com as leis de trânsito, nas relações com as autoridades, nas relações com a família, com o seu patrão, com o seu colega de trabalho, nas relações na faculdade, aonde você estiver, aonde nós estivermos, devemos brilhar a luz de Cristo, em todo o procedimento. Mas existem pessoas dentro da igreja que têm uma facilidade para viver uma vida dúbia.
Existem pessoas que são hipócritas, porque a palavra hipócrita vem da palavra grega hipócrates, que era a máscara usada pelos atores nos teatros gregos. Ou seja, existem crentes que usam máscaras, dentro da igreja transparecem santidade, mas em casa é outra pessoa. Dentro da igreja até fala sobre princípios familiares, sobre casamento, mas em casa maltrata a esposa. Não trata a esposa com carinho, trata a esposa com grosseria. Nessa semana, meus irmãos, um pastor famoso de uma determinada igreja foi flagrado com a atitude de grosseria, de desrespeito, de falta de amor com a sua esposa. Esse pastor, ele iria fazer uma live e esqueceu a câmera ligada. E com a câmera ligada, foi flagrado ele batendo na esposa, xingando a esposa. E depois ele voltou para frente das câmeras, abriu a Bíblia e falou: graça e paz, queridos irmãos. E começou tinha acabado de bater na esposa, de xingar a esposa. Uma facilidade para viver dois papéis, uma facilidade para viver uma vida de hipocrisia. Então existem pessoas dentro da igreja, que aqui na igreja transparece santidade, aspira e respira santidade. Uma linguagem bonita, uma linguagem evangélica, sabe os 5 pontos do calvinismo, mas tem 5 pontos vagos no seu caráter, longe de Cristo. Enquanto em casa é um outro comportamento. Em casa é uma esposa insubmissa ao marido, mas na igreja é um comportamento exemplar, mas em casa é insubmissa ao marido, ou o marido é um marido grosseiro com a esposa, ou os filhos são desobedientes, ou vivem uma vida de promiscuidade, mas na igreja sabe até pregar, dar estudos, tem uma linguagem bonita. Nós temos que entender que a santidade do crente tem que ser uma santidade plena em todas as áreas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações, sejam situações tranquilas ou situações de pressões. Para os irmãos terem uma noção, quando eu falo em toda circunstância, tem crente que tem uma facilidade muito grande para mentir, e não precisa estar sob pressão para mentir. Mente simplesmente por cultura, por hábito. Mente assim, com a tranquilidade, como se estivesse fazendo uma coisa normal. Porque existem pessoas que odeiam a mentira, faz de tudo para não mentir, mas debaixo de muita pressão termina cedendo a mentira. Mas existem crentes que têm um caráter tão frouxo, o caráter tão vazio, que mentem sem escrúpulos, com muita facilidade. Então, meus queridos irmãos, nós temos que entender que o caminho para a santificação consiste em viver de acordo com a identidade cristã, viver de acordo com a santidade de Deus, viver de acordo com a santidade plena. Esse é o caminho para nós vivermos a santificação. Vamos orar então, para que Deus nos ajude a pôr em prática esses princípios. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, Pai, que o Senhor nos ajude a pôr em prática tudo o que nós aprendemos da tua palavra, porque nós somos fracos, somos pó. Estamos longe daquilo que nós deveríamos ser. Nos ajuda, Senhor, a pôr em prática e a ser santos como o Senhor é santo. Em nome de Jesus. Amém.